Bondoso Pai, gratos ao Senhor por nos conceder mais esta oportunidade para que aqui juntos possamos adorar a Ti na beleza da Sua santidade. Te agradecemos pelo fôlego da vida, te agradecemos pela chuva, oxigênio, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. Pedimos ao Senhor o perdão de nossos pecados, de nossas falhas, e te pedimos um coração puro, um espírito reto, e que possamos nesta oportunidade não perder tempo, mas entrar até o trono da graça, comer do maná da panela dourada. Ajuda-nos mais uma vez, tanto aqui presente, quanto aqueles que nos acompanham através desta transmissão. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre cada um, em Teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pode assentar um momento. É bom estar mais uma vez aqui juntos, né? Irmão Samuel, faz hora que a gente não vê ele, né? Tá aí. É bom. Sempre bem-vindo, né? Trabalha no Cacoal, está sempre por lá, mas hoje está aí conosco, né? Graças a Deus. Demais gente de casa. E nessa oportunidade, a irmã Mari, ela, não sei se ela já submeteu a cirurgia ou se ela está na cirurgia hoje, mas hoje era o dia que foi marcado uma cirurgia na coluna, que as mãos do mestre, né? Orei, coloquei diante de Deus, mas vamos continuar orando em favor dela. Também a irmã Vitalina pede oração em favor do Cauê Alves, família. Está um pouco desesperado, constatou câncer, e eles pediram que nós orássemos. Então vamos lembrar aí do Cauê Alves. E nós também vamos orar pelas famílias em Blumenau, né? Houve uma tragédia lá, e na hora me mandaram, pediram que orasse, eu orei, até chorei, né? Difícil, o pessoal trabalhando, as crianças estudando, uma pessoa, Satanás, né? E causar a desgraça que causou lá. Vamos orar pelas famílias, porque é dolorido, né? Dolorido, de repente você está com as crianças na escola, recebe uma notícia tão ruim como essa. Vamos orar pelas famílias. E a irmã Mari distribuindo folhetos lá em Cuiabá, com o meu endereço. E uma senhora Luzineire Soares, eu lembrei de Soares, né? Me pediu que orasse por ela, que ela está fazendo tratamento de câncer lá em Cuiabá. A irmã da irmã Mari está fazendo tratamento de câncer, e a irmã Mari, onde vai, ela leva folhetos. Aí a pessoa entrou em contato, que tem o endereço. Nós vamos orar também por Luzirene Soares, né? Câncer. Irmão Josué Moraes, também pede oração em favor de Mário de Paiva. Está com a virose e a coisa não está boa, né? Pediu que nós orássemos. Vamos então assim, hoje, orar em favor dessas vidas. Amém? Sentados mesmo, Salmo 130, para a nossa meditação. O tempo está um tanto chuvoso. Lembrando que esse final de semana, nosso culto será sábado e domingo de manhã, tá? Não teremos domingo à noite. E na sexta-feira será na casa da irmã Cleusa Cabral, nosso culto bíblico, estudo bíblico, se Deus quiser. Inicia sexta-feira às 20 horas e nós ficamos um bom período lá estudando a Bíblia. Amém? Vocês estão ouvindo bem aí? Tá? Não estou ouvindo bem, não. Mas tá bom. Salmo 130 é um salmo que, segundo os estudiosos que eu andei pesquisando, eles não deram nome para quem escreveu esse salmo. Acredita-se que foi um israelita
mas não deixou nem que foi Davi, nem que Salomão, nem Moisés, mas ficou-se alguém que não deixou registro de quem escreveu esse salmo. Embora nós vamos encontrar aqui uma oração de Neemias, que ficou muito bem próximo a isto. Mas o Salmo 130 é uma oração, um pedido de ajuda a Deus, e esse salmista confessa os pecados dele e confessa também o pecado do povo. Eu lembrei de Daniel, né? Daniel também ora, confessando o pecado dele e o pecado do seu povo Israel. Este salmo também fala sobre tristeza e ele fica no aguardo da resposta de Deus. E ele termina convidando o povo a confessar sempre os seus pecados, ou melhor, a confiar sempre em Deus. São 8 versículos apenas, mas que nós vamos tirar uma grande lição aqui para a nossa vida. Na Bíblia Corrigida Fiel, trata de a esperança do perdão. Então ele diz assim: das profundezas a ti clamo ao Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que aguardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Pai, é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela é viva. Sendo viva, ela é eficaz. Sendo eficaz, ela penetra, ela vai ao profundo do profundo. Tua palavra diz que vai às juntas e medulas da alma. Portanto, Senhor, ajuda-me nesta noite a ajudar seus filhos, e que a sua palavra encontre guarida em nossos corações. Ao lê-la, a cura, ao lê-la, a libertação. Ao ouvir e guardar no coração, existe prosperidade de vida eterna. Portanto, ajuda-me a ajudar teus filhos uma vez mais, tanto aqui presente quanto aqueles que nos acompanham através desta transmissão. Nós oramos por cada pedido que foi levantado aqui, trazendo a irmã Mari, pedindo ao Senhor, se ela já se submeteu à cirurgia, que o Senhor cuida da recuperação. Se ela ainda vai se submeter, que as mãos do Senhor seja cada profissional. Pedido da irmã Vita em favor do Cauê Alves, pai, câncer no pulmão. Só o Senhor, somente o Senhor é quem pode entrar em cena em favor do Cauê Alves. Ali por aquelas famílias em Blumenau, Pai. Os pais, as mães, os parentes, Senhor. Só o Senhor para confortar, só o Senhor para consolar. Então, Senhor, apresentamos estas famílias diante de Ti e te pedimos por misericórdia. A Luzirene Soares, Senhor, que está em tratamento de câncer, também nos pediu que orássemos por ela. Então nós apresentamos ao Senhor o seu pedido, assim como o irmão Josué Moraes pede em favor do seu amigo Mário Paiva, que está com aquela virose. Tu tens o controle sobre tudo. Por isso nós oramos, não só pelos que aqui estão presentes, mas por todos os seus filhos e filhas, espalhados por toda a face da terra. Te pedimos que a tua mão de misericórdia seja estendida sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos me dar um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor.
Então, aqui esse Salmo 130, nós encontramos no verso 1 e no verso 2, ele dizendo: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Estado de desespero. Ele realmente pede a Deus por misericórdia. O nosso amado irmão Brana ensina que as pessoas estão preocupadas, mas elas não estão convencidas. Quando se convenceres, então se converterão. Porque só em estar convencido também não resolve. Precisamos estarmos convencidos e convertidos. E o salmista está aqui das profundezas, clamando a Deus. No verso 2 ele diz: Senhor, escuta a minha voz, e sejam os teus ouvidos atentos à voz de minhas súplicas, de minhas orações, de meus pedidos, de meu desespero. Agora, abre a Bíblia em Neemias, aqui volta um pouquinho, no livro de Neemias, depois aí do livro de Crônicas de Esdras, antes dos Salmos, antes de Jó. Nós vamos ver que Neemias também, uma certa vez, ele teve uma notícia a respeito da situação de Israel. Então ele entra em cena, né? Ele entra em cena pela restauração. A partir aqui do versículo 4, a Bíblia diz que Neemias ora a Deus, e a oração dele nos ensina muita coisa. Dá a entender que ele também estava em um estado de desespero, e realmente ele estava. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver como que ele chega, né, ao rei Artaxerxes e permite ele ir até Jerusalém. E precisa de ver a forma que Deus entra em cena, mas como que também armaram ciladas para ele. Mas ele ora assim, a partir do versículo 4, aqui de Neemias, capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Quando ele sabe da história do que estava para acontecer com Israel, ele chora e lamenta, e então ele se assenta e chora por alguns dias. E ele não só faz isso: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O desespero dele foi intenso, foi imenso. Além da súplica, das lágrimas, da confissão, ele jejuma, né, perante a Deus. No 5 ele disse: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos. Que coisa! Os ouvidos abertos e os olhos abertos, para ouvires a oração de teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele confessa os pecados de sua família, os seus pecados, os pecados de Israel. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, de tua palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredis e eu vos espalhei.
Vocês transgrediram a minha palavra, então eu os espalhei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei no lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Deus sempre trabalhou em sua palavra em prol do nome dele. Isaías 42, eu creio que o versículo 8, ele diz: eu sou, e este é o meu nome. Veja o 10: e eles são teu servo e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, olha o 11, ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração de teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Ele era o copeiro, se sensibilizou com a situação de Israel, reconheceu que a família dele havia transgredido juntamente com ele, não só os mandamentos, mas também os juízos e os estatutos, e que a coisa estava muito séria. Depois leia o livro de Neemias, é uma boa leitura e vai te ajudar a refletir muito sobre isso. Mas aqui, voltando ao Salmo 130, para nós continuar buscando estas referências das Escrituras, nos leva a coisas mais profundas aqui dentro. No versículo 3 do Salmo, ele diz: se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Vai sobrar quem? Quem? Que vai acontecer, porque se formos para Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória. Romanos 3:23. Pecado consumado gera morte. Romanos 6, verso 23. Então a situação ficou bastante complexa. Aqui em Romanos capítulo 5, pensando em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a gente vai para Romanos, então, capítulo 5, aqui no versículo 12, e vamos ver o que o nosso irmão Paulo fala conosco aqui. Romanos 5, verso 12. Ele fala aqui e diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí a gente lembra daquela palestra que o irmão Samuel deu aqui, dos dois caminhos. Se nós opinamos pelo caminho da vida, então esse é o caminho da prosperidade, esse é o caminho da bênção. Mas se nós opinarmos pelo pecado, então nós opinamos pela morte, porque o pecado gera morte. Existe um caminho de vida, existe o caminho da morte. Porque ao homem o caminho parece, mas o fim dele são caminho de morte. O caminho da vida é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é uma questão de escolha. Quem lembra dessa palestra que o Samuel pregou aqui? Ninguém lembra? É uma escolha. E hoje essa está diante de nós, a escolha. Deus não força ninguém. Todos nós temos o livre-arbítrio. Aqui Neemias reconhece que ele havia transgredido, que a família dele. E o salmista aqui no Salmo 30 faz a mesma confissão e chega ao ponto de expressar
né? Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? O único meio e a única forma que existe restauração é só através do arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo do refrigério com a presença do Senhor. Então, Ele quer que nós reconheçamos e estejamos confessando diante dEle, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando nós chegamos aqui no versículo 4, ele é muito profundo. Ele disse, mas contigo está o quê? O perdão. Por que o perdão está com Deus? Para que ele seja temido. Porque quando a pessoa está diante de alguém que é vingativo, quando alguém está diante de alguém que se diz bravo, que na verdade não é bravo, é ignorante, as pessoas têm medo. É diferente quando você tem alguém diante de vocês que te perdoa. Aí você teme. Teme não é medo, teme é reverência, temer é respeitar. Correto? Então veja, mas contigo está o perdão para que sejas temido. E isso tem que nos levar nós ao livro de Efésios, porque o livro de Efésios fala com a noiva. Vamos lá em Efésios capítulo 1, para vocês verem esse Deus terrível, esse Deus irado, né? Esse Deus que não tolera o pecado, esse Deus que é santo e que para chegar diante dele nós precisamos ter toda a reverência. Ele diz a Paulo para escrever um livro para nós, a noiva gentia. Amém? Veja aqui Efésios capítulo 1, versículo 7. Olha o que ele disse. Em quem... Acharam? Estou muito rápido? Não, está tranquilo, está bem? Em quem temos a redenção pelo seu sangue. É o único meio de sermos redimidos, porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, por isso nós tomamos a ceia, até que ele venha. Porque a ceia, e isso nós estamos, né? Em memória ao que ele fez por nós na cruz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O que é graça? Um favor que nós não merecemos, mas se nós reconhecemos, então ele perdoa. Mas temos que reconhecer. Se uma pessoa não reconhece que ela pecou, que ela falhou, que ela é carente da misericórdia, então a situação dela não é boa. Mas se ela reconhece, né? Daqui a pouco nós vamos chegar, não é para pecar, mas se pecarmos, ele proveu um advogado. E esse advogado tem um nome. Quem lembra o nome desse advogado? O justo, Senhor Jesus Cristo, o justo. Agora, uma outra escritura bem assim, paralela a essa, bem parecida, é Colossenses capítulo 1. Passa um pouquinho para frente aí, depois de Efésios, é Colossenses capítulo 1. Olha o que Paulo escreve a esta igreja aqui, ele diz assim, capítulo 1, verso 14. Só dando uma preparação para a gente orar, né? As escrituras vai limpando a gente, né? A palavra de Deus limpa quem crê. Amém? Aí prepara bem o coração. Veja, Colossenses 1, verso 14. Ele diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, se nós chegarmos diante dele, ele é galardoador daqueles que buscam. Ele é perdoador. Mas temos que reconhecer que pecamos, que falhamos. Temos que dar meia volta. Temos que tomar o caminho planejado por ele. No verso 5, ele então vem e diz assim, aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda,
e espero na sua palavra. Não é na igreja A, na igreja B, C, não é no credo, não é no dogma. Tem que esperar na palavra. É a palavra que gera, é a palavra que é semente, a palavra que é um pensamento expressado de Deus, os pensamentos eternos de Deus expressados. Então ele tem tudo estabelecido em sua palavra. As escrituras nos ensinam tudo, irmão, não tem absolutamente nada que a palavra não nos ensina. Ela nos adverte de tudo, nos orienta em tudo. Tudo que você possa pensar, se queremos ser sábios ou se queremos ser tolos, né? Se queremos ser trabalhadores ou preguiçosos, se queremos o Espírito Santo ou se não o queremos, se queremos ser né? A Bíblia tem tudo aqui, ela tem a receita de tudo, porque ela mostra o resultado daqueles que decidiram tomar o caminho que não é o caminho do Senhor. Então, aqui no Salmo 32, pensando aqui no verso 5, vou voltar um pouquinho aqui atrás, o Salmo 32, Deus seja louvado, glória a Deus. Salmo de número 32, aqui no verso 2, lembrando que ele disse no verso 5, aguarda ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. No Salmo 32, no verso 2, ele escreve, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há. Se tem uma das coisas, irmão, que a Bíblia mais fala é, cuideis que ninguém vos engane. Cuidais para que ninguém vos engane. Quando ele vem nos falsos ungidos, são falsos pregadores, ele diz, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, nós precisamos estar com as nossas vidas pautadas com a palavra. Olha o Salmo 119, só um pouquinho mais na frente. O que Davi escreve aqui no Salmo 119? Salmo 119. Eu estou falando que é Davi, né? Mas tem que dar uma olhada direitinho, porque às vezes o salmista é um e a gente cita outro, mas eu creio que foi Davi, não tenho certeza no momento, depois eu até vou fazer uma pesquisa direitinho, para a gente falar o que a palavra disse, né? Mérito a quem tem, honra a quem tem honra, correto? Salmo 119, versículo 114, olha o que está escrito nesse salmo. Tu és, acharam? Vou esperar um pouquinho, né? Tô rápido. Salmo 119, verso 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, e espero na tua palavra. Nós não podemos esperar um no outro, porque lá na escritura que nós lemos, aqui do Salmo 32, no verso 2, ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Mas no verso 5 do Salmo 130, ele diz, aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. É a palavra, irmão. Qualquer coisa que eu e você precisar, tem que vir da palavra. Perguntaram ao irmão Brana, disse, olha, irmão Brana, eu estou com um mau gênio terrível, eu estou numa situação, né? Vamos ampliar, eu não estou me aguentando, eu não estou me tolerando, de tão agitado que eu estou, o que eu devo fazer, irmão Brana? Eu estou com um mau gênio, irmão Brana, o mau gênio tá. Ele disse, leia a Bíblia e ore. É a palavra, irmão, vem da palavra. Quando nós lemos ela, a palavra nos santifica, correto? E a palavra que responde às nossas necessidades. Então, no versículo 6 do Salmo 130, o salmista escreve, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que o guarda pela manhã. É só quem trabalhou de guarda que sabe, né, irmão José Matos?
O Zé Matos trabalhou muito tempo de guarda e eu servi o exército e eu sei o que é. O que é estar no plantão e você está com sono e o sol não vem. Você quer mudar de plantão. Então ele diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que o guarda pela manhã, mais do que aqueles, eu creio, que aguardam pelo nascer do sol. A tradução seria melhor. Quem sou eu para dizer, né? Mas a colocação, porque quem já foi guarda sabe o que é esperar pelo amanhecer. Porque você fica ansioso, você fica... irmão Samuel também tem experiência disso, né, irmão Samuel? Como que é? Você quer porque está no seu plantão e o olho pesa e você anda para lá. Eu me lembro de uma vez que eu estava tão cansado, mas eu estava tão cansado de guarda que o sargento de dia chegou e ele encostou o rosto no meu olho e eu estou lá quieto. E ele chegou e está dormindo, soldado? Não, hein? Estava dormindo em pé. Soldado. Não é fácil. A canseira é muito, o cansaço é muito. Você está de guarda, você quer que amanhece logo. Você quer? Então está a ansiedade aqui do salmista pelo amanhecer. No verso 7 ele diz: espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Então, quem está no guarda, quem está trabalhando, está aguardando, ansioso pelo amanhecer. Ele quer ir para casa, ele quer descansar. Assim, ele disse para Israel descansar e esperar no Senhor, esperar com ansiedade. Ficar, eu vou mudar a palavra ansiedade, esperar na expectativa. Aguarde o Senhor em expectativa, aguarde o Senhor com alegria, aguarde, fique, vigiar e orar, porque não sabeis a hora em que o nosso adversário vem. Fiquem atentos, observe bem as promessas de Deus, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aí, no 1 João capítulo 1, vamos lá, voltar lá no novo. Eita, já estou passando o horário, meu Deus, deixa eu terminar aqui. É tão gostoso que você vai embora, né? 1 João, capítulo 1, verso 1 e verso 2. 1 João, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Ele disse: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E que nós então estejamos atentos, e não vai dar para completar aqui o restante, né? Porque ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. E aí eu vou só finalizar com um parágrafo da mensagem à era de Laodiceia, página 304. No livro, ele diz: esta é uma nova criação. E ele é o primeiro desta criação. Ele era Deus criado em forma de homem. Agora, pelo Espírito, ele está criando muitos filhos para si. Você crê? O Deus Criador, criando para si uma parte da criação. Esta é a verdadeira revelação de Deus. Este foi seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. É por isso que ele podia olhar até a última era, quando tudo terminaria, e se ver ainda no meio da igreja como autor desta nova criação de Deus. Seu soberano poder fez isto acontecer. Pelo seu próprio decreto, ele escolheu os membros desta nova criação. Quem crê que faz parte desta nova criação?
Ele nos predestinou para filhos de adoção, segundo o beneplácito de sua vontade, por sua onisciência e onipotência. Ele fez isso acontecer. Então, porque pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É o que Paulo escreve em Efésios 2, verso 8 ao verso 10. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, e que nós agora então vamos ter aqui uns minutos de oração, enquanto vocês aí em casa também oram por nós. Queremos agradecer a todos vocês aí que nos acompanhou, né? Bondoso Deus, te agradecemos por esta primeira parte, lembrando de cada um dos pedidos de oração, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, Pai. E agora nós também vamos ter um momento de oração. Eu quero me despedir dos nossos irmãos através da transmissão, que cada um lá em seus lares também possa orar e juntos buscarmos a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe seus filhos e filhas, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém.